A gente fala sobre a concessão da Enel aqui em São Paulo, concessão que está no limite. E o processo de caducidade do contrato ganha força nos bastidores de Brasília. Os descumprimentos de metas e a demora na retomada dos serviços depois de eventos climáticos extremos colocaram a operação da empresa, tanto na capital paulista quanto na região metropolitana, em xeque. E agora, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, analisa se a empresa ainda tem condições de prestar o serviço aqui em São Paulo. Para a gente conversar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Abertura de Mercado Gentil Nogueira, diretor da ANEEL. Gentil, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Convido para a tela também Robson Rodrigues, da CNN Infra, também dou bom dia a você. Robson, por favor, agradeço muito ao Gentil, depois eu passo a palavra para você. Queria perguntar, diretor, se... Eu queria entender exatamente o que está sendo analisado agora pela ANEEL. Quais são esses cumprimentos de meta que são analisados e qual deve ser a conclusão desse processo de cassação dos serviços aqui em São Paulo? Primeiro, bom dia, Robson. Bom dia, Vitor. É um prazer imenso estar aqui com vocês e com toda a audiência da CNN, falando um pouco sobre esse processo, que é bastante importante, especialmente para os consumidores da capital São Paulo e das cidades ao redor, sendo bastante direto sobre como aconteceu a questão da caducidade da Enel, em que fase isso está. Nós tivemos pelo menos 3 grandes episódios da Enel em São Paulo, o primeiro em 2023, o segundo em 2024 e agora esse último em dezembro de 2025, todos eles relacionados com situações extremas que foram observadas de chuvas e ventos naquela região e que deixaram milhões de unidades consumidoras sem energia. Desde o primeiro episódio, em 2023, a ANEEL tem atuado de forma firme e transparente com relação à concessão da Enel, aplicando as medidas sancionadoras correspondentes dentro de uma escala que começa com firmar planos de resultados, aplicar medidas sancionadoras pecuniárias, multas, até que nesse último evento de 2025, de dezembro de 2025, após a avaliação do ocorrido em dezembro de 2025 e fazendo toda uma comparação histórica com o desempenho da Enel ao longo dos últimos anos na prestação de serviços na área de concessão dela, resolveu-se então instaurar-se o processo de caducidade, que é a pena mais gravosa que nós temos no setor elétrico, que é a retirada de forma compulsória pela administração daquela concessão. Em que fase está o processo, Robson e Vitor? Nós agora instauramos o processo, deixamos claro para a Enel todas as não conformidades que foram identificadas ao longo desse tempo, e por que a gente entende que essas não conformidades chegaram a tal ponto que mereça uma avaliação técnica isenta com relação à caducidade daquela concessão. Então, foi dada oportunidade para que isso fosse corrigido com o evento de 2024. No evento de 2025, verificou-se que não houve uma melhora expressiva da Enel na obrigação dela de recompor os clientes dentro de um prazo razoável, e então agora instaurou-se um processo falando, olha, o último caminho, o mais gravoso de todos, que infelizmente a gente vai ter que cursar, é a caducidade. Então abre-se prazo para a distribuidora se responder sobre esse processo de caducidade, apresentar suas alegações com relação ao motivo de que porventura ela entenda que a caducidade não seja o meio mais adequado, e a ANEEL seguirá nesse processo avaliando essa defesa e, enfim, ao cabo, eventualmente recomendando ao poder concedente, que é quem cabe decidir sobre uma caducidade, se a Enel pode ou não, tem condições ou não técnicas de ficar atendendo aquela área de concessão de São Paulo. Robson Rodrigues, a palavra é sua. Gentil, obrigado pela gentileza de nos atender. É o seguinte, Gentil, a gente sabe que um dos problemas que levaram essa série de apagões nesses últimos 3 anos tem a ver também com a queda de árvores sobre a rede. E a gente sabe também que a zeladoria da cidade de São Paulo e dos municípios ao entorno não está boa, né? A gente vê podas assimétricas, a cova cimentada, árvores com raízes podres que muitas vezes contribuem
para que essa vegetação caia sobre a rede. A prefeitura não tem dado resposta suficiente para essa demanda. Então, é uma corresponsabilidade tanto da distribuidora quanto do poder público, no caso da prefeitura. Uma eventual troca de controlador, uma intervenção ou uma caducidade significaria a melhora dos serviços, porque esse problema da poda não está endereçado ainda. É importantíssima essa pergunta, Robson, e eu acho que eu vou tentar separar em dois aspectos. E o primeiro aspecto é com relação ao evento climático extremo e à ocorrência dos consumidores lá em São Paulo. E eu sei que para a população em geral, independe, tudo isso que eu vou falar, tentar segmentar o assunto, o que importa para a sociedade é ela ter um serviço de qualidade e, quando houver uma interrupção, que ela seja recomposta no menor tempo possível. Mas, do ponto de vista técnico, e é isso que as áreas da ANEEL e também o voto que eu propus, essa instauração da caducidade, que foi acompanhada pelos demais diretores, ele segmentou o problema em duas dimensões. A primeira dimensão olha, houve um evento climático extremo, eu tenho uma responsabilidade da distribuidora em termos de resiliência da rede que ela opera dentro daquela concessão, eu tenho uma responsabilidade do poder público municipal na zeladoria, na questão das podas das árvores e na manutenção e retirada eventual daquelas árvores que estão podres e que podem cair sobre a rede elétrica. E tudo isso, em alguma medida, contribuiu para que, com o evento climático extremo, a rede tenha sido desligada por um universo muito grande de consumidores. Pronto, essa é uma questão, e existe, sim, responsabilidade compartilhada entre o poder público municipal e concessionária de distribuição Enel. É fato. Nós não tentamos, nesse processo que fizemos, avaliar o quanto de responsabilidade de cada um, em que pese terem documentos da própria Enel que mostram a quantidade de árvores que caiu em cima da rede dela, de que tinha enviado relatórios à prefeitura com relação à situação dessas árvores. Mas, do nosso ponto de vista, fechado esse problema de que, 2 milhões de unidades consumidoras foram desligadas, aí sim a Enel tem a obrigação de, dentro de um prazo razoável, fazer a gestão dos seus recursos para recuperar aqueles consumidores que foram afetados. Quando eu separo isso, eu falo, olha, tem aqui uma parte do ocorrido, que tem problema de árvore, tem problema de poda, tem responsabilidade do poder público municipal, daquela parte que agora acabou o evento climático extremo e a obrigação é da distribuidora em gerir os seus recursos de forma a recuperar no menor prazo possível os consumidores, aí eu consigo, em alguma medida, isolar a responsabilidade exclusiva da distribuidora. Tá? E aí podem falar, não, mas São Paulo é uma cidade difícil também de se locomover, de eu colocar as minhas equipes para chegar aos pontos onde houve aquela situação para que haja a recomposição dos clientes. É lógico que há, mas ninguém melhor conhece a área de concessão que atua que a própria distribuidora. E a gestão desses recursos da distribuidora, eu estou falando de equipes de manutenção e equipes para a recuperação das redes, ela tem que ser feita de tal forma para que o menor tempo possível ela consiga chegar naquela situação, conhecendo a área de concessão que ela atua. Então, por exemplo, aí a gente não quis entrar na gestão da empresa, mas no resultado que ela teve ao longo desses 3 anos, em que ela conseguiu, no máximo, por exemplo, recuperar em 24 horas 67% das unidades consumidoras, bastante abaixo de outras de outras concessões, e não com um incremento significativo entre 23 e 25, ela poderia, por exemplo, numa atividade de gestão, ter uma dispersão das suas equipes mais atomizada dentro do município para facilitar a chegada nesses pontos. Então, quando você segmenta o que é responsabilidade poder público e concessionária daquilo que é só concessionária na recuperação, aí sim você consegue identificar que não houve uma melhoria estrutural da Enel ao longo desses 3 anos, o que motivou a instauração desse processo. Agora, para a segunda pergunta, no dia seguinte, se eventualmente houver uma troca de controle, uma licitação ou qualquer coisa que o valha que entre um novo operador lá. É lógico, de imediato, nos primeiros anos, talvez não seja perceptível à população uma melhora. Mas uma outra forma de gerir os recursos internos, uma maior resiliência na rede, em que pese os outros problemas da prefeitura, o resultado também seria diferente com relação ao atendimento dos consumidores do Estado de São Paulo.
Gentil, você menciona eventos climáticos extremos em 2023, 2024, 2025, e aí eu te faço duas perguntas em uma. Primeira, se a agência reguladora demorou em tomar algum tipo de atitude em relação à Enel. A gente sabe que houve multas, mas algum tipo de decisão ou de medida mais extrema contra a concessionária. E a segunda envolve exatamente essa possibilidade também, dentro do processo de caducidade, que a gente sabe que é bastante longo, caso haja um novo evento extremo, há a possibilidade de uma intervenção direta, imediata também na empresa? Bem, vamos lá, Victor. A primeira parte, eu acho que a ANEEL atuou dentro das suas competências e dentro das ferramentas que ela dispõe, sancionadoras, para que a Enel corrigisse essas falhas estruturais que estão apontadas. Mas é lógico, é um contrato de concessão, são investimentos bilionários numa área de concessão importantíssima para todo o Brasil, a maior capital do Hemisfério Sul. Só que a ANEEL ela tem que ter bastante cuidado na condução das medidas coercitivas que ela propõe. Então, eu não posso, a partir de um único evento, já partir para uma caducidade, porque isso transpareceria para os investidores e para os demais agentes que atuam no setor elétrico brasileiro, não só no setor de distribuição, mas no setor de geração, transmissão, em que a gente possa estar fazendo algo de forma muito assodada e já atuando com a medida a medida coercitiva mais importante que temos, que é a caducidade, diretamente. Então, por isso que foram firmados planos de resultado, aplicadas multas pecuniárias, que grande parte delas revertidas não, mas hoje suspensas na justiça, para que daí, feito todo esse caminho, a gente pudesse chegar hoje com segurança e tranquilidade de falar todas as medidas que poderíamos ter tomado ao longo do tempo foram tomadas, elas não foram suficientes para que a gente conseguisse fazer essa mudança estrutural da prestação do serviço e que agora a gente está utilizando aquela ferramenta que é a mais poderosa possível, que é a proposição de uma caducidade ao poder concedente. Então tem toda uma história para se contar desde 2023 e 2025 e que a ANEEL vem atuando de forma diligente para corrigir essas falhas que a população está sentindo. A segunda pergunta, você diz respeito à troca de controle, certo? Sobre uma possibilidade de uma intervenção, né, dada essa demora no processo de caducidade. Não, é claro, a intervenção é uma medida também prevista em lei, tá? Quando a gente olha o caso da Enel São Paulo, o principal apontamento que se identifica é justamente nas situações posteriores a um evento climático extremo que a Enel tem um desempenho pior. Eu sei que tem outras dimensões, atendimento ao consumidor, etc., mas o que a gente está apontando no processo de caducidade é justamente essa falha pós-evento climático extremo. A intervenção, ela não faria sentido uma intervenção em uma situação normal, uma situação que nem hoje, nos dias sem muita chuva, sem muito vento, e que não está acontecendo nada. É lógico que daqui para o final do ano, havendo uma situação que, na nossa opinião, demonstre mais uma vez que ela não está conseguindo atuar naquele momento para recompor os clientes, a intervenção é uma medida possível, tá? Ela tem que ser feita de forma cirúrgica para atender justamente aquele ponto em que a falha estrutural não está sendo corrigida, mas ela tem que também ter uma avaliação, e aí a ANEEL vai fazer isso com maior zelo, de que a atuação do poder público diretamente, ela teria mais eficiência ou não do que a própria atuação da Enel. Gentil, o senhor falou aí da questão da troca de controle, em que o consumidor eventualmente não sinta num primeiro momento a melhora no serviço. Isso aconteceu no passado já, quando a Enel vendeu a concessionária de Goiás para a Equatorial por bastante pressão política de Ronaldo Caiado e também quando a Oliveira Energia vendeu a Amazonas Energia para a Âmbar, a empresa dos irmãos Batista. Houve uma flexibilização dos indicadores de qualidade e o consumidor não sentiu e não sente ainda hoje a melhoria dos serviços. Em quanto tempo, numa eventual troca de controle, o consumidor vai ter um serviço adequado em São Paulo? Obrigado, Robson. Só uma afirmação que você fez com relação a Goiás, não são os números que nós temos, tá?
essa troca já tem por volta de 5 anos, salvo engano, e nós temos sim acompanhado. Eu sei que ainda existem reclamações e algumas contestações com relação à atuação da Equatorial, que foi quem substituiu a Enel lá em Goiás, mas grande parte dos indicadores da Equatorial lá no estado de Goiás hoje são melhores do que o da Enel, inclusive na parte de investimentos que estavam bastante atrasados na época que houve a troca de controle entre Equatorial e Enel. No caso da Amazonas Energia, essa troca é muito recente, tá? Salvo engano, a homologação judicial ocorreu há pouco mais de 2, 3 semanas em que houve a efetiva troca, então não há nem como fazer uma avaliação desse tipo para a concessão do estado do Amazonas. Agora, o que a gente observa em diversas outras ocasiões, não foram só essas duas, aqui propriamente em Brasília, houve a troca da antiga sede estatal pela ANEEL Energia, a gente consegue identificar uma melhora nos indicadores a partir do 2º ou 3º ano em que aquela nova concessionária, fazendo os investimentos necessários, fazendo a gestão dos recursos humanos, operação e manutenção, para que a gente consiga, então, visualizar e ter para a sociedade um serviço melhor. O Robson tinha mencionado anteriormente essa troca de responsabilização, a tentativa por parte da empresa de responsabilizar a Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura, por sua vez, responsabilizando a Enel e o consumidor no meio dessa discussão. Eu queria entender se dentro desse contrato de concessão há previsões sobre as responsabilidades de cada um desses entes e, evidentemente, se, dada a premência e o quanto estão se tornando frequentes esses eventos climáticos extremos, se há algum tipo de previsão no contrato atual ou se, eventualmente, houver a repactuação desse contrato, a instalação, né, de uma nova concessionária, haveria exatamente essa previsão. Queria entender do ponto de vista regulatório como é que está hoje e quais são as previsões para a gente melhorar exatamente esse arcabouço regulatório da concessão de serviço de energia aqui em São Paulo. Tá, vamos lá. O contrato de concessão cuida do serviço de distribuição no estado de São Paulo, ele não tem nenhuma gestão sobre as atividades do poder público municipal. A própria ANEEL não tem competência na avaliação das questões relacionadas ao município. Agora, concessionária, seja em São Paulo, seja em outro estado, em outra área de concessão, e o poder público municipal, eles têm uma responsabilidade compartilhada na prestação do serviço, no sentido de que o serviço prestado por um impacta o outro. E isso não é diferente nos mais variados serviços que são entregues à sociedade. A questão que a gente enxerga lá em São Paulo, e comparativamente com outras concessionárias de distribuição, é que não existe uma sinergia tão grande na atuação desses entes com relação às questões que acabam impactando um serviço e outro. É importante demais, existem acordos operativos que são feitos por concessionárias de distribuição com os entes municipais em outros estados, que deixam claro essa responsabilidade, a questão de comunicação, olha, eu vou fazer um serviço ali, eu preciso que você faça antes isso, e vice-versa da própria prefeitura ter que avisar a distribuidora. A gente observa, mas aí a gente não pode fazer juízo de valor sobre a responsabilidade do município, que essa sinergia dentro da concessão do estado de São Paulo, ela não é adequada, especialmente quando você compara com outras concessionárias de distribuição. E é responsabilidade da própria concessionária de distribuição buscar o poder público municipal para ajudar também no dia a dia na construção dessa relação mais amistosa e parceira, no sentido de que quem sofre ao final é o consumidor. E o consumidor, ele vai olhar a má prestação daquele serviço, falando da Enel, mas também falando do município. E não poderia ser diferente. Dentro do município estão os representantes políticos mais diretamente ligados à população. Então, assim, a gente não vê, no caso da Enel e no caso do município de São Paulo, essa sinergia tão grande. Existem mecanismos para tornar isso mais fácil. Por exemplo, dentro do novo contrato de concessão que se propôs e que hoje a Enel não está apta a celebrar, uma necessidade de haver um canal de comunicação exclusivo dedicado ao poder público municipal, ao poder público estadual, efetivamente relacionado à
às necessidades que esse poder público identificar, que basicamente vem da população, que muitas vezes procuram os vereadores, os prefeitos, para suas necessidades. Então, o novo contrato de concessão tem um caminho para isso, diferente desse contrato que foi firmado na década de 90. E, na prática, o que a gente vê em São Paulo é que não há uma sinergia grande entre poder público municipal e concessionária de distribuição nessa atuação conjunta que é importante para os consumidores do Estado de São Paulo. Gente, uma última questão, bem rapidamente. Numa eventual caducidade, a Enel teria direito à indenização por eventuais investimentos não amortizados. Já existe um cálculo de quanto o Estado teria que bancar por isso? Bem, vamos lá. Excelente pergunta, Robson. As concessões de distribuição, muito diferente das concessões de infraestrutura em geral, as grandes hidrelétricas, ferrovias, rodovias, essas outras concessões, você tem um investimento muito grande no começo, quando o concessionário assume aquela concessão, e esse investimento ele fica muito menor ao longo do tempo e ele fica durante 30 anos numa concessão. Ao longo desses 30 anos, esse investimento vai sendo amortizado e quando eu chego lá no final da concessão, ao final de 30 anos, o que eu tenho é um valor residual de investimentos investimentos indenizáveis, né, que não foram amortizados. Isso é diferente na distribuição, porque a distribuição ela depende de investimentos que não estão só no início da concessão. Toda a expansão da rede que é feita, um bairro novo que cresceu, toda a mudança de troca de medidores, alguma rede que tem que ser substituída, inclusive em razão de um evento extremo que em seguida ela tem que ser recuperada. Todos esses investimentos eles acontecem muito ao longo do tempo da concessão, durante a concessão. Ao passo que ao final dessa concessão, o valor a ser indenizado ele acaba sendo um valor significativamente maior. Não tem esse cálculo ainda pronto, as equipes estão trabalhando com esse tipo de avaliação, mas das últimas revisões tarifárias já feitas pela ANEEL, estima-se que isso seja da ordem de 10 a 15 bilhões de reais, que o Estado teria a obrigação de indenizar numa eventual caducidade, mas tudo isso pode também ser equacionado numa eventual troca de controle, seja por uma nova licitação, de que o novo entrante que assumir aquela concessão teria como obrigação fazer aquela indenização e ter, ao longo dos próximos 30 anos de concessão, a possibilidade de amortizar aquele investimento. Então, essa é uma matéria que agora, com a instauração do processo de caducidade, ela começa a ser colocada na mesa, uma avaliação criteriosa de como isso se daria, mas, de fato, há um valor residual que, no caso da distribuição de energia elétrica, não especialmente São Paulo, mas qualquer distribuidora, é um valor que acaba não sendo tão residual assim. Queria agradecer antes ao Robson Rodrigues, nosso colunista do CNN Infra, mas primordialmente a você, Gentil Nogueira, diretor da ANEEL, pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Abertura de Mercado. Muito obrigado. Eu que agradeço, Robson e Vitor. Fique sempre à vontade para convidar. Vai ser um prazer aqui estar mais uma vez com vocês. Obrigado. As portas estão sempre abertas. Obrigado novamente.